Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula número 18, parte 2. Hoje faremos o dimensionamento de um conjunto motobomba. Esse dimensionamento está todo no livro Sistemas de Irrigação Localizada, capítulo 9, página 182. Então, faremos o dimensionamento dessa instalação, que está aqui na foto, uma ilustração da parte interna dela. Então temos o conjunto motobomba, a tubulação de sucção e a tubulação de recalque. Aqui o conjunto motobomba. Os dados de sucção. Então a tubulação de sucção possui 11 metros de comprimento. Ela é de aço galvanizado. Possui um diâmetro de 125 milímetros, um coeficiente de Rason-Williams de 125, a altura geométrica de sucção de 3,5 metros, possui válvula de pé com crivo, cotovelo de 90 graus e uma redução excêntrica. As informações do recalque são também a tubulação de aço galvanizado, com 200 metros de comprimento, diâmetro de 100 milímetros, o coeficiente C de Rason-Williams é igual a 125. A altura geométrica de recalque é de 15 metros. Possui redução concêntrica, válvula de retenção, registro de gaveta e 2 cotovelos de 45 graus. Então, tudo que foi descrito está aqui na ilustração. A vazão do sistema é de 9,97 litros por segundo, que corresponde a aproximadamente 36 metros cúbicos por hora. Então temos aqui a tabela dos diâmetros equivalentes para cada conexão, o que permite calcular o comprimento equivalente, que é igual ao diâmetro equivalente, que está tabelado, vezes o diâmetro da tubulação. Então, primeiro vamos fazer o cálculo para a tubulação de sucção, que ela possui 125 milímetros. As perdas de carga acidentais, então eu calculo isso com o comprimento equivalente, que é igual à quantidade de peças, vezes o diâmetro equivalente, vezes o diâmetro. Então temos uma válvula de pé com crivo, cujo diâmetro equivalente é 250, vezes o diâmetro da tubulação, que é 125 milímetros, ou 0,125 metros. Então, temos um comprimento equivalente, nesse caso, da válvula de pé com crivo, de 31,25 metros. A tubulação de sucção possui 11 metros. Possui também um cotovelo de 90 graus, então 1 vezes 45, que é o diâmetro equivalente do cotovelo de 90 graus, vezes o diâmetro da tubulação. Temos uma redução excêntrica, que é a mesma coisa, e o comprimento da sucção, comprimento equivalente da sucção, que é 31,25, mais 11, mais 5,625 mais 0,75. Então, o comprimento equivalente de sucção é de 48,625 metros. Foi possível calcular esse comprimento equivalente, calculando o comprimento equivalente para cada peça e juntamente com o comprimento da tubulação, somando todas elas. Então eu tenho o comprimento equivalente da sucção. Vamos usar agora a perda de carga unitária, que é a velocidade da água dentro da tubulação, sobre 0,355, que multiplica o coeficiente de Rason-Williams, que multiplica o diâmetro da tubulação elevado a 0,63, tudo isso elevado a 1,852.
E vamos calcular também a perda de carga, que será a perda de carga unitária que multiplica o comprimento equivalente da tubulação. Então, as perdas de cargas contínuas. Primeiro, eu preciso calcular a velocidade da água. 4 vezes a vazão do sistema sobre π, que multiplica o diâmetro ao quadrado. Substituindo, eu tenho uma velocidade da água dentro da tubulação de 0,812 metros por segundo. Agora eu consigo calcular o valor de J, a perda de carga unitária, substituindo os valores, a velocidade da água, o diâmetro da tubulação, e eu tenho aqui o coeficiente de Razi-Williams. Então eu vou ter um valor de J de perda de carga unitária de 0,00685 metros por metro. Então eu calculei a velocidade da água dentro da tubulação e o valor de perda de carga unitária. Então estou dimensionando ainda a sucção. As perdas de carga de sucção. Perda de carga de sucção é igual a J, perda de carga unitária, vezes o comprimento equivalente de sucção. Achei um J de 0,00685, que multiplica o comprimento equivalente da sucção, que eu já calculei, que tinha dado 48,625. Então, a perda de carga de sucção é de 0,333 metros. A altura manométrica de sucção vai ser a altura geométrica mais a perda de carga de sucção. Então eu tenho 3,5, que é a altura geométrica, mais a perda de carga, que é 0,333. Então, a altura manométrica total de sucção é de 3,83 metros. Então, fizemos todo o cálculo para a sucção. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para o recalque. Agora, o diâmetro é de 100 milímetros. As perdas de carga acidentais, eu vou calcular pelo comprimento equivalente, que é a quantidade de peças, vezes o diâmetro equivalente, tabelado, vezes o diâmetro, exatamente como foi feito para a sucção. Então eu vou ter uma redução concêntrica, uma válvula de retenção, um registro de gaveta, 2 cotovelos de 45. Então, e juntamente com o comprimento da tubulação, que é de 200 metros, eu vou ter então um comprimento equivalente de recalque de 215,4 metros. Então estou somando os comprimentos equivalentes de redução da válvula, do registro, dos 2 cotovelos, juntamente com o comprimento da tubulação. Então eu encontrei um comprimento equivalente de recalque de 215,4 metros. As perdas de carga contínuas. Novamente, calcula a velocidade da água na tubulação de recalque. Calcula o valor de perda de carga unitária, 0,020347 metros por metro. Da mesma maneira que eu fiz com a sucção, estou fazendo para o recalque. Então agora estou trabalhando com o recalque. As perdas de carga de recalque. Perda de carga de recalque é igual ao J, a perda de carga unitária, vezes o comprimento equivalente de recalque. J está aqui, 0,020347, que multiplica o comprimento equivalente de recalque, que tinha dado 215,4. Então, eu encontrei a perda de carga de recalque de 4,38 metros.
A altura manométrica de recalque, então, ficou a altura total manométrica de recalque é igual à altura geométrica mais as perdas de carga de recalque. A altura geométrica era de 15 metros, mais 4,38 metros de perda de carga. Eu tenho uma altura manométrica de recalque de 19,38 metros. A altura manométrica total da instalação, HM, que a gente precisa para poder dimensionar a motobomba, vai ser então a altura manométrica é igual à altura total de recalque mais a altura total de sucção. Então vou somar 19,38 mais 3,83. Eu encontrei um valor de altura manométrica de 23,21, é redondo para 24 metros, para ter um número redondo. Então, a altura manométrica da instalação, acabei de dimensionar, encontrei com o valor de 24 metros. A escolha da motobomba. Os cálculos que a gente vai fazer agora, os procedimentos que a gente vai fazer agora, podem variar de acordo com o fabricante da motobomba e da forma que os dados são mostrados no catálogo. Para esse exemplo aqui, eu usei um catálogo fictício de motobomba, mas ele é fictício baseado num catálogo real. Antes de iniciar a escolha da motobomba, eu tenho uma tabela de consulta rápida para ver os modelos das motobombas de acordo com a sua aplicação. Então, vou ver para cada aplicação, eu tenho alguns modelos que se encaixam a essa aplicação, são mais adequados a essa aplicação. Então, vamos aqui no catálogo rápido, eu tenho aplicação, abastecimento predial, irrigação agrícola, indústria, abastecimento residencial. Então, eu tenho várias aplicações. Para cada aplicação, eu tenho um conjunto de motobombas que se encaixa nesse tipo de aplicação. Então, o nosso caso é irrigação agrícola. Então, eu tenho esse conjunto de motobombas que se encaixam para irrigação agrícola, são apropriadas para o uso em irrigação agrícola. Os modelos ABC das monoestágio e ABCD das multiestágio. Então, a aplicação que eu escolhi é a irrigação agrícola, as monoestágios e as multiestágios. Essa é uma tabela para já eliminar outras opções que não serão adequadas à irrigação agrícola. Então, é uma tabela para mostrar quais motobombas são aplicadas para cada tipo de uso. No caso da aplicação agrícola, eu tenho esse conjunto aqui para escolher. Então, já me elimina uma boa parte de bombas desse catálogo. Eu tenho uma altura manométrica calculada de 24 metros e uma vazão de sistema de 36 metros cúbicos por hora. Então, preciso dessas duas informações, altura manométrica e vazão do sistema, para poder escolher a motobomba mais adequada dentro dos modelos pré-selecionados. Então, como é que eu faço? Eu vou olhar na tabela, em todos os modelos, eu separei só um aqui, eu vou procurar a faixa de vazão que eu tenho, então eu preciso atender uma altura manométrica de 24 metros e uma vazão de 36 metros cúbicos por hora. Então eu entro na tabela olhando a altura manométrica. A mais próxima acima do que eu tenho é de 25 metros.
eu tenho uma inferior 23, não me atende, e uma acima que é 25. Então, vou adotar essa altura manométrica de 25 aqui no catálogo. E vou procurar nessa faixa de altura manométrica qual tem uma vazão que pode me atender, seja próxima da vazão que eu preciso. Então, eu encontrei aqui no catálogo, para a altura de 25 metros, que é a mais próxima da que eu tenho calculado, que é 24, uma vazão de 39,9 metros cúbicos por hora. Veja bem, eu não tinha uma altura de 24 metros, eu tinha ou 23 ou 25, então eu opto pela mais próxima acima. Eu não tinha uma vazão exata de 36, então eu opto por uma mais próxima acima também. Então já encontrei uma altura manométrica de 25, vai me atender, e uma vazão de 39,9 também vai me atender. Com isso, eu consigo saber qual o diâmetro do rotor, no caso foi de 127 milímetros, qual a altura máxima de sucção, qual a pressão máxima, qual que é o diâmetro de recalque da bomba, qual que é o diâmetro de sucção, isso na entrada e na saída da bomba, porque tubulação eu já sei, qual a potência da bomba e seu modelo. Então, cruzando as informações de altura manométrica e de vazão, encontrei uma bomba, modelo B, com a potência de 7,5 cavalos. Eu tenho as opções de ser monofásico ou trifásico e ser conexão rosqueada ou flangeada. Então, baseadas nas informações que eu tenho dimensionadas de altura manométrica e de vazão, encontrei a bomba modelo B com conexões flangeadas, diâmetro de rotor de 127 milímetros, diâmetro de sucção e de recalque de 2,5 polegada e de 2 polegadas, respectivamente, potência de 7,5 CV e uma rotação de 3.450 RPM. Então eu consigo encontrar esta motobomba para atender o meu projeto. Então eu vou entrar agora na curva característica da motobomba modelo B com 7,5 cavalos. Então eu vou ter os diâmetros dos rotores em milímetros aqui. No caso, o meu diâmetro que eu escolhi é de 127. Nessa tabela eu tenho informações de vazão e informações de altura manométrica, nessa curva característica da motobomba. Lembrando que eu tenho uma altura de 24 metros, altura manométrica, e uma vazão de 36 metros cúbicos por hora. Então eu jogo essas informações nessa curva característica da motobomba. Então eu jogo a altura manométrica de 24 e cruzo com a vazão de 36 metros cúbicos por hora. O ponto encontrado está abaixo da curva do meu rotor. Esse ponto é chamado ponto de projeto. Ele não coincide com o rotor de 127, então tem uma folga aí. O ponto de projeto, ele é para vazão de 36 metros cúbicos por hora e altura de 24 metros. A motobomba que eu escolhi, ela atende a vazão, atende a altura manométrica, mas acima do ponto de projeto. Isso garante uma folga, tem uma folga no funcionamento. A curva característica da tubulação pode ser calculada também, usando
a altura geométrica de sucção e a altura geométrica de recalque. Então eu tenho a altura manométrica da instalação, 24 metros, é igual à altura total geométrica, que é 3,5 de sucção mais 15 de recalque, mais um valor de K, que eu quero determinar, vezes a vazão do meu sistema, que é 36 metros cúbicos por hora, elevado a 1,852. Eu quero encontrar o valor de K para poder calcular a curva característica da tubulação. Então, substituindo aqui na equação, eu isolo o valor de K, encontro o valor de K, que deu 0,007213. Então, eu consigo encontrar com isso a curva característica da tubulação. Para cada valor de altura de vazão, eu vou ter um valor de altura manométrica. Então, ficou a altura manométrica, vai ser igual a 18,5 mais 0,007213, que é o valor de K, multiplicado a vazão elevado a 1,852. Para cada valor de vazão, eu vou ter um valor de altura manométrica e posso traçar a curva característica da tubulação. Eu vou traçar essa curva, que é a curva da tubulação, e plotar ela junto à curva característica da bomba. Por quê? Eu quero encontrar o ponto de trabalho da motobomba. Então eu tenho aqui a curva para o rotor de 127 milímetros. Essa é a curva característica da bomba com esse rotor de 127 milímetros. Eu calculei agora a curva da tubulação, então vou colocando valores de vazão e encontrando valores de altura manométrica. Então eu consigo traçar esta curva da tubulação. Nesse ponto que as duas curvas se encontram, eu vou ter uma altura manométrica e uma vazão correspondente. Então eu encontrei uma altura manométrica de 25 MCA e uma vazão de 38 metros cúbicos por hora. Esse ponto é chamado de ponto de trabalho da motobomba. Então, temos uma diferença entre o ponto de trabalho da motobomba, acabei de encontrar, deu uma vazão de 38 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 25 metros, com o ponto de projeto, que era uma vazão de 36 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 24 metros. Há uma diferença entre os dois. O ideal é aproximá-los. Como eu posso aproximá-los? Alterando a rotação do motor sem alterar o seu diâmetro. Ou então o inverso. Não alterar a rotação do rotor e modificar o seu diâmetro. O mais simples a se fazer, porque se eu for mexer com o diâmetro, alterar o diâmetro, eu tenho que usinar esse rotor. O mais simples, o mais fácil a se fazer é reduzir a vazão com o fechamento de um registro. É o mais simples. Isso aproxima os dois pontos. Só que isso implica em uma grande perda de carga que vai também reduzir a eficiência no uso de energia pelo sistema. Então vai ter um gasto desnecessário de energia elétrica, mas vai conseguir aproximar os dois pontos de maneira fácil, maneira simples. Se não for fazer isso, deve-se alterar a rotação do rotor ou modificar
o seu diâmetro. Então, podemos agora aferir a potência necessária que a gente acabou de calcular. Vamos aferir ela pela equação. A equação vai ser a potência em cavalos vai ser igual à vazão do sistema, que multiplica a altura manométrica sobre 75 vezes o rendimento da bomba, que eu vou lá e olho no catálogo. Essa bomba tem um rendimento de 60%. Então eu encontrei uma potência de 5,32 CV. Mas temos que ter aquele critério para crescer o valor, considerando-se nesse caso 20% a mais de folga. Então a potência vai para 6,4 CV. Que é o calculado. Então, jogando 20% a mais de folga, como é recomendado no valor do calculado, eu encontrei um valor de 6,4 CV, que vai corresponder à potência comercial mais próxima e acima do calculado de 7,5 cavalos, que foi o que a gente já tinha encontrado. Então, esse é um cálculo para aferir a potência que eu acabei de calcular baseando no catálogo da motobomba. Então, bateu, considerando a folga, bateu o valor de potência, porque eu tenho o valor calculado, mas tem que usar o comercial. O comercial mais próximo e acima é de 7,5 cavalos, então foi o mesmo. Cavitação. Cavitação nada mais é que a formação de bolhas na entrada da motobomba ou da bomba por conta da redução de pressão da água nesse local a ponto de igualá-la à pressão de vapor do líquido. Isso com temperatura constante. Essas bolhas que se formam, elas se expandem com o tempo, até bloquearem por completo a passagem de água. Então não consegue bombear mais a bomba. Não consegue bombear a água. Isso é um problema típico de motobombas sujeitas a uma sucção deficiente, seja por alguma falha na instalação, que diferiu do que é projetado, ou também falha no dimensionamento ou na escolha da bomba. Ou se falhou na hora de dimensionar, ou se falhou na hora de instalar. Também temos que considerar que fatores externos não previstos podem causar cavitação, a formação de bolhas. Essas bolhas que impedem a passagem de água, algumas delas acabam se encaminhando para dentro da carcaça da bomba, onde elas implodem, porque a pressão da água nesse local é maior que a sua própria pressão. Essa implosão das bolhas causam danos às estruturas internas da carcaça e danificam o rotor. Como eu identifico se eu estou tendo problemas com cavitação? Com o sistema funcionando, os aspersores não giram, não aplicam água e ocorrem barulhos ou vibrações anormais na bomba. Então, são indícios que pode estar tendo problemas com cavitação. Então temos aí um rotor danificado por cavitação. A qualidade da água, a qualidade físico-química, também favorece a ocorrência de cavitação. Por quê? Gases dissolvidos na água em grande quantidade,
isso é comum em água de baixa qualidade, também resultarão na formação de bolhas, mesmo que a pressão na sucção não atinja a pressão de vapor. Uma solução para impedir o acúmulo de bolhas na entrada da bomba é se usar a redução excêntrica. Elas não permitem que as bolhas se agrupem nesse local. Então eu tenho aqui duas condições, uma redução concêntrica e uma redução excêntrica, que é a de baixo. Eles não estão no mesmo centro. Concêntrica, elas estão centralizadas. Então a água entra na redução, nos dois casos. Aqui, no caso de não usar uma redução concêntrica, há o acúmulo de bolhas que impedem o fluxo de água. Já a redução excêntrica direciona essa bolha, as bolhas não se acumulam e permite a passagem de água para dentro da bomba. Então, por isso a importância de se utilizar na entrada da bomba uma redução excêntrica. Na saída pode ser uma redução concêntrica. NPSH, Net Positive Suction Head, é a energia ou a carga necessária no sistema para se conseguir a realização da sucção da água. Isso quando a motobomba estiver trabalhando em regime de sucção positiva. O NPSH disponível tem que ser maior do NPSH que a bomba requer. Se a bomba sofre uma redução na capacidade de sucção, ainda assim ela não trabalha deficientemente e não ocorre a cavitação. O NPSH disponível é igual a pressão atmosférica local menos a altura de sucção real do local mais a pressão de vapor de água em função da temperatura mais a perda de carga na tubulação de sucção. Então vamos calcular o NPSH disponível. A pressão atmosférica local é igual a 10,2788 menos a altitude local, que multiplica 0,0011. Então, também temos o cálculo da pressão de vapor, que é igual a 0,0762, que multiplica 1,05844 elevado a T. T é a temperatura local em graus Celsius. Então vamos fazer um exemplo. Temos uma temperatura média local de 25 graus Celsius, a altitude de 400 metros, a altura de sucção de 3,5 e a perda de carga de 0,332 metros. É o nosso exemplo. Então a pressão de vapor, substituindo a temperatura, foi de 0,315 MCA. A pressão atmosférica, substituindo a altitude, deu igual a 9,8388 MCA. Então, o NPSH disponível é igual a pressão atmosférica menos 3,5, altura de sucção, mais pressão de vapor, mais
perda de carga no local, na sucção. Então, eu encontrei um valor de 5,691 MCA. Então, esse é o valor do NPSH disponível para as minhas condições da minha motobomba. Bom, agora eu tenho que saber que a minha motobomba, a que eu escolhi para o meu projeto, qual é o NPSH que ela requer. Então eu vou entrar numa curva, eu tenho isso tabelado, eu tenho uma curva sobre isso, no qual eu entro com a vazão, e ele me indica qual o valor do NPSH que a minha bomba requer. Então eu tenho uma tabela para consultar isso. Eu entro com a vazão na bomba, ela vai me indicar qual o NPSH que ela precisa, é o requerido. Então, o disponível que eu calculei na minha área, no meu local, no meu projeto, é de 5,69 MCA. Ele é maior que o NPSH que a bomba requer, que no caso deu menor que 3 MCA. Então isso aqui atende o fator de segurança, o NPSH que a bomba requer, ele é menor do que está disponível. Então isso atende o fator de segurança para não haver a cavitação. Então não vou ter cavitação para as condições do meu projeto. Obrigado.